Estamos de volta, família. Como que vocês estão? Eu estou bem e espero também que todos estejam. Aqui estou mais um dia pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe esse dia chamado hoje. Sejam todos bem-vindos ao canal Arrepende-se. Para quem não me conhece, o meu nome é Fábio Santos e se gostar do vídeo, compartilhe, deixe aquele like abençoado. Ative também o sininho de notificações para todo, aquela opção de cima. E se for sua primeira vez por aqui, inscreva-se. Será um prazer você fazer parte dessa família. Volto com você após a vinheta. Paz e graça, família. Hoje falaremos um pequeno resumo sobre a história de Daniel, o profeta Daniel, que é descrito na Sagrada Escritura e inicia-se quando Jerusalém era dominada pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. Daniel era um jovem quando foi levado em cativeiro para a Babilônia, juntamente com os outros filhos da terra de Judá, que tinha por nome Ananias, Misael e Azarias. Esses tiveram seus nomes mudados. Daniel foi chamado de Beltesazar, Ananias para Sadraque, Misael para Mesaque e Azarias para Abednego. Ananias significa o Senhor é grandioso e foi mudado para Mesaque, que significa comando de Acu, o Deus Lua soberano. Misael significa que é o que é Deus é. Foi mudado então para Mesaque, que significa o que Acu é. Azarias significa o Senhor ajudou. Foi mudado para Abednego, que significa servo de Nabu, o Deus da Babilônia da sabedoria. E Daniel significa meu juiz é Deus, que foi mudado também para Beltesazar, que significa Bel, protege, o principal Deus da Babilônia. Estes foram educados dentro da ciência e costume dos caldeus. No entanto, o jovem Daniel nunca se converteu aos costumes babilônicos, uma vez que ele nunca iria se contaminar com a idolatria babilônica, visto que adorava ao único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel. E também Daniel começou a se destacar quando era um simples escravo devido à inteligência dada por Deus. O jovem, a fim de não se contaminar com as iguarias do rei, então propôs ao chefe dos eunucos que, num período de 10 dias, ele e seus companheiros comessem somente legumes e água. E após o período, verificasse sua aparência e a aparência daqueles que comiam dos manjares do rei. E com isso foi feito. Após então um período, foi observado que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego possuíam melhor aparência e também força, vigor, quando comparado aos outros jovens que comiam das iguarias do rei. Com isso, o despenseiro que enviava os alimentos a Daniel e os seus amigos retirou-lhe o vinho e as iguarias do rei, trazendo somente legumes e água. Daniel possuía sabedoria incomum que via diretamente de Deus. Ele podia interpretar sonhos e visões e, com isso, o profeta acabou sendo uma das figuras mais importantes da corte da Babilônia. A história conta que Deus deu conhecimento a Daniel e os 3 companheiros. Conhecimento que impressionaram o rei Nabucodonosor, que os achou 10 vezes mais sábios que todos os magos e astrólogos que haviam em todo o reino. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, esse começou a ter sonhos que perturbavam a sua paz. Com isso, Nabucodonosor convocou os seus sábios magos, astrólogos, pois ele sonhava, logo acabava se esquecendo dos sonhos. Com isso, o rei queria alguém que pudesse, de fato, revelar o seu sonho e interpretá-los, uma tarefa muito difícil
que logicamente uma pessoa comum não poderia fazer, muito menos os sábios da Babilônia. Então, irado e enfurecido, o rei Nabucodonosor mandou matar a todos os sábios do reinado, e quando saiu o decreto, também buscaram Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Daniel foi uma pessoa íntegra e justa, temente a Deus acima de qualquer coisa. Ele nunca aceitou se corromper, por maior que fosse o tesouro que lhe oferecesse. Daniel era fiel a Deus, mesmo que isso custasse a sua vida. Ele também nos mostrou como é possível buscar a Deus mesmo em uma terra estranha e mergulhada no paganismo. Dá para imaginar algumas pessoas, até que supostos cristãos, acham uma maneira de aceitar o decreto do governo e diz: Deus vai compreender. Precisamos primeiro passar por essas crises e depois poderemos servir a Deus melhor. Nada diz que precisamos orar abertamente. Podemos praticar a nossa fé em segredo mesmo e etc. Daniel, agora provavelmente com uns 80 anos de idade, não estava preocupado com a alta proteção, pois vivia para exaltar o nome de Deus. Ele recusou negar a glória e o verdadeiro Rei dos Reis. Continuou orando abertamente como antes. O inimigo de Daniel, provavelmente, o momento que obrigaram o rei a aplicar uma lei. Daniel foi então lançado numa cova cheia de leões famintos, como todos nós já conhecemos. Deus também salvou este homem de fé, e o rei mandou matar os inimigos que tentaram derrubá-los. A fé de Daniel na velhice foi o resultado natural de sua determinação de manter a sua pureza na juventude. Teria sido mais fácil se submeter às ordens do rei no começo de sua carreira e ceder ao decreto de outro rei 70 anos depois. Mas a mesma convicção que o guiou os passos do jovem firmou os pés do velho servo de Deus. Daniel não vacilou, porque acreditou no mesmo Deus que conduzia o apóstolo Paulo 600 anos depois, quando esse discípulo encarava sua própria morte como Marte e disse: porque sei em que tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar os meus depósitos até aquele dia. 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 12. E para nós concluirmos esse vídeo, esse pequeno resumo da história, então nós também devemos seguir o exemplo de Daniel, um homem fiel da juventude à sua velhice. Desafia e motiva cada um de nós na nossa busca na vida eterna, na presença de Deus. Nossas circunstâncias, sim, são diferentes, mas uma mesma base de fé em Deus que guiou o profeta na Babilônia 2600 anos atrás e não levará à comunhão eterna com Deus. Amém? Ficamos por aqui e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.